Hello, good morning, good morning. How are you? Hello, hello. Vamos esperar o Insta distribuir aqui, avisando que a gente está online. Ok? Hello, hello, good morning. Se não colocar o óculos, eu não consigo ler. Como prometido, aqui estou eu em mais uma live. Toda terça de manhã e quinta noite temos live às 7 da manhã na terça e às 8:30 da noite na quinta. Pensando nos horários melhores aí, antes do trabalho ou depois do trabalho, para quem não pode de manhã. Mas se você não consegue assistir live, ou seja, uma live ao vivo, você pode assistir em qualquer plataforma aqui que fica gravada e você pode acessar quando for melhor para você, ok? Para quem não me conhece ainda, eu sou Adriana Tavares, professora de inglês há 35 anos e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula. Eu defendo muito essa ideia de falar inglês desde a primeira aula porque é motivante, é possível e você não precisa ficar esperando anos e anos para começar a falar inglês. O importante é você falar, não é? Então é melhor você aprender e falar, aprender e falar. Não ficar estudando aí 5 anos de inglês para depois começar a falar. E eu mostro a cada live, a cada vídeo que eu deixo gravado aqui para vocês, que isso é possível. Isso não é uma promessa, isso é uma metodologia que você colocando em prática, você vai conseguir falar inglês desde a primeira aula, sim. E a cada aula, um pouquinho mais, e cada aula um pouquinho mais, e quando você vê, você vai estar dominando o inglês, não precisando passar perrengue aí e nem ficar com medo. E é disso que a gente vai falar hoje, de medo. Você tem medo de falar inglês? A cada live eu respondo uma pergunta que me mandam ou por WhatsApp, ou pelo Insta, ou nos comentários das outras lives. Sempre tem uma perguntinha que é recorrente e uma delas é: o que eu faço para falar inglês? Eu tenho muito medo de falar inglês. Como eu faço para conseguir superar, né, esse desafio que é o medo de falar inglês? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, será que é medo mesmo ou será que é vergonha? Que é uma coisa muito próxima da outra e você pode estar confundindo, né? Vamos pensar o seguinte primeiro. Para que você está estudando inglês? Não é por quê, é para quê, né? Porque a gente está estudando inglês, porque o inglês é importante, porque o inglês é a primeira língua aí do mercado, eu preciso aprender inglês para o meu trabalho, para minhas viagens. Não é por quê, é para quê. Você está aprendendo inglês para se comunicar com quem não fala português, ponto, né? Você não está aprendendo inglês para fazer bonito, você não está aprendendo inglês para se passar por um nativo, você está aprendendo inglês para se comunicar. A gente estuda outro idioma para se comunicar com quem não fala o nosso idioma. É isso, né? Então não significa que você está aprendendo inglês para falar com o americano, para falar com o australiano, para falar com o inglês, que são pessoas que têm o inglês como a primeira língua. Não, você está aprendendo inglês para falar inglês com qualquer pessoa do mundo, mesmo que ela não tenha o inglês como a primeira língua, como a língua mãe. Por quê? Porque o mundo inteiro fala inglês. Se você for na Alemanha, você não sabe alemão, mas você sabe inglês, você vai conseguir se comunicar. Claro que existem pessoas de alguns países, vamos falar, por exemplo, da França, que eles não gostam de falar inglês, eles querem que você fale a língua mãe deles, então até eles fazem de conta que não entendem, mas entendem, porque eles aprendem o inglês na escola de uma maneira muito efetiva. Não é igual no Brasil que o inglês consta lá na grade curricular só para constar. Não, nos outros países o inglês, onde o inglês não é a primeira língua, eles aprendem o inglês realmente para sair da escola falando.
não como uma matéria a mais. Então o mundo sim fala inglês, né? Embora exista aquela coisa da nacionalidade que eles querem que você fale a língua deles. Até sugere-se que você aprenda assim, desculpe, eu não falo a sua língua, será que você pode falar inglês comigo? Que você aprenda essa frase no idioma do país que você vai. Então se você vai para a França, você aprende a falar isso em francês, aí sim você está sendo educado e aí eles vão falar inglês com você sem tanta birrinha, vamos colocar assim. Tá? Então é muito importante quando você vai para outro país, você saber explicar e se desculpar por você não falar a língua do país e perguntar se eles podem falar inglês com você. De qualquer forma, é importante você saber que com o inglês você vai conseguir se comunicar com o mundo todo, né? Good morning, Fabiana, my friend. Are you okay? Então, essa coisa de eu tenho medo de falar inglês, eu não consigo falar inglês, tem a ver com o seu receio de não ser compreendido. Mas quando duas pessoas precisam se entender, existe a boa vontade dos dois lados, né? É isso que você tem que levar em conta também. Então, o medo de falar inglês com outra pessoa, será que não é vergonha ao invés de medo? Muitos alunos sentem muita vergonha de falar perto de um colega de trabalho, por exemplo. Não é medo, é vergonha. Porque, na verdade, ele tem medo de ser julgado. Então, olha só, vamos lá. Se você tem medo de falar inglês, será que esse medo não é por ser julgado pelo colega? Porque eu vejo isso nos meus alunos, nesses 35 anos dando aula, é muito comum aqui para mim eu verificar que o aluno, quando ele está do lado de uma pessoa que ele acha que sabe inglês melhor que ele fica com receio de falar. Porque aquele colega, que é brasileiro também, pode estar julgando o inglês dele. Então é mais um medo de ser julgado do que um medo de realmente não conseguir falar. Porque quando o meu aluno está sozinho com outra pessoa que não fala o português, ele consegue se sair melhor. Então, olha só, eu estou contando o caso do meu aluno, né? Mas você, que aí está querendo aprender inglês, já precisou do inglês e não dominava o inglês, você lembra disso? Se você teve medo de falar porque você estava do lado de um brasileiro que poderia julgar o seu inglês, ou você teve medo de falar quando você precisou ali falar mesmo com o nativo? É muito comum eu escutar relatos de que a pessoa, quando está do lado de um brasileiro que fala inglês, ela se fecha porque ela sabe que o outro vai falar por ela. Sabe? Isso acontece com marido e mulher quando viaja. Se um dos dois fala, o outro já, vou ficar quietinho, deixa que ele fala por nós. Ou um grupo de excursão, às vezes tem um ou dois que falam melhor, aí deixa ali com os outros, você nem tenta falar com o inglês que você tem, né? Então, o medo de ser julgado pode ser maior do que o medo de falar inglês. Porque quando nós aprendemos o português, né, a gente foi errando no começo e a mãe foi corrigindo. Os nossos filhos, quando os nossos filhos começavam a falar português, eles falavam: mamãe, a gente vamos, não é? Aí você vai lá e corrigia. Vamos. Não, a gente vai, ou nós vamos, né? Corrigia de uma maneira e o filho ia respondendo, ia copiando e ia acertando uma coisa ou outra. E vamos combinar, né? Até hoje a gente não fala português 100%, porque o linguinha é difícil. Gramaticalmente falando, é muito mais difícil do que o inglês. Eu sempre mostro isso para os alunos que acham que o inglês é difícil. A gramática do inglês é muito fácil, né? As conjugações, pouquíssimas vezes muda no he, she, it. Geralmente ela é igual de uma ponta a outra, né? Se eu vou falar de um passado, por exemplo, dos verbos regulares, é só colocar ed no final do verbo e pronto, né? Se eu falar o verbo dance, de dançar, é só colocar o D. Aí fica eu dancei, tu dançaste, ele dançou, fica dance, dance, dance para todo mundo. I dance, you dance, he dance. É todo mundo igual.
né? O futuro é só colocar o will. I will dance, you will dance. É o will dance para todo mundo. No presente é só colocar o verbo. Mas no hit leva um S. É coisinhas pequenas que mudam. O português não, né? Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma amiga e eu queria falar assim, nossa, a gente precisa vir nesse barzinho antes que ele fale. Não, fale não. Como é que é? Antes dele falir. Mas como é que eu conjugo esse verbo? E a gente não conseguia lembrar como é que era. E aí eu falei, before it bankrupt. Foi mais fácil eu conseguir falar a frase para ela em inglês do que falar em português, porque eu não conseguia conjugar o verbo. Aí depois eu fui descobrir que o verbo falia, fui pesquisar, né? Não conjugava, era um verbo defectivo que falava. Acho que era isso. Enfim, português é muito difícil. Então a gente passa por situações aí de medo, né? À toa. Porque você precisa se comunicar. Se você falar um nós vai e nós volta ali, né? Que não vai comprometer o diálogo ali, o que você quis falar, tudo bem. Claro que o ideal é a gente falar tudo corretamente, tudo bonitinho, né? Mas o importante, a gente tem que colocar em mente, é a comunicação. Então não tenha medo de falar inglês, porque é só errando que a gente vai conseguir fazer os acertos. Claro que existem erros mais comprometedores, que daí comprometem o que você quis falar, né? Agora, só uma pronunciazinha aqui, que não vai comprometer, ou um errinho de gramática aqui e ali, ok. Porque do mesmo jeito que nós temos os nossos erros de gramática em português, o nativo também vai ter erro de gramática em inglês. Tá ok? Tanto que assim, quando algumas pessoas vão fazer intercâmbio e voltam para o Brasil, e algumas escolas de inglês contratam essas pessoas para dar aula, é uma coisa preocupante, porque muitas pessoas que viajaram para fazer intercâmbio não estudaram inglês. Então voltam, talvez não dominando a gramática, volta dominando a conversação, mas não significa que ele pode dar aula. Dar aula é outra coisa, né? Nós somos brasileiros, nós podemos dar aula de português? Não, né? Nós não temos competência, qualquer brasileiro, para dar aula de português. Nós temos conhecimento da fala, né? Sabemos articular, sabemos nos comunicar. Agora, dar aula você precisa ter não só a didática, mas o conhecimento para você conseguir transmitir um conhecimento real da língua, em questão de gramática também. Então, essa coisa de vir aprender inglês com alguém que só viajou ou com o próprio nativo é complicado, porque você pode ter aula com nativo que pode cometer muitos erros, né? Logo que surgiu o Mirk na internet, acho que isso em 25 anos atrás, mais ou menos, 25, por aí, 25 anos atrás, eu lembro que eu estava conversando num canal de bate-papo, que ainda não tinha essa coisa de vídeo, a gente mais escrevia na conversa, e era só um grupo, um canal só de estrangeiro. E eles falaram assim para mim, você é da onde? Né? Eu falei, ué, como é que vocês sabem que eu não sou daqui? Aí um deles respondeu, a sua gramática tá muito certinha. Então eu falava como estrangeira, né? Porque eles ali na correria tinha até UIs escrito na frase, para você ter ideia, né? Mas eles estavam se comunicando, o medo ali não existia, apesar deles serem nativos, né? Porque nós, quando a gente se comunica em português, às vezes dá um medinho, né, de falar alguma coisa errada, principalmente quando você fala em público, quando você grava uma live, ou quando você está entrevistando alguém ou sendo entrevistado, né? A gente falar alguma coisa errada. Dá um medinho? Não. É vergonha? Não é medinho. Então, verifica isso, tá? É vergonha? É medo? O que é que você está sentindo? Depois, segundo lugar, analisa. Eu tô com medo de falar inglês porque eu não sei o inglês ou eu tô com medo de ser julgado pelo outro? Nunca fique comparando o seu inglês com o do colega. Né? A gente tem essa coisa de achar que a grama do vizinho é sempre mais verdinha, né? Não. Você pode conseguir se comunicar com alguém que não fala português? Você está conseguindo passar o que você precisa? Está conseguindo entender o que a pessoa fala? É isso. Coloque isso na sua cabeça. Você aprende inglês para se comunicar
com quem não fala português. Você não está aprendendo inglês para dar show, nem para dar aula, nem para se passar por um nativo. Ok? Então, little by little, de pouquinho em pouquinho, assiste aulas, aprenda, pratica, assista a aula, aprenda, pratica. O que é praticar? Praticar é você treinar sozinho, às vezes, se precisar, se você não tiver com quem praticar. Embora tenha muita coisa na internet para a gente assistir, né? Para você aprender novos vocabulários ou aprender, sei lá, treinar o seu ouvido, que é uma coisa importante, tá? Quando a gente vai ficando mais familiarizado com a língua, o medo também vai indo embora, é outra coisa que vai melhorando o inglês da gente. Porque alguns sons, como a gente não tem em português, a gente não consegue nem ouvir, a gente não consegue nem identificar o som, porque não são registros que a gente tem. Eu acho que eu já falei isso aqui numa live, mas tem muita gente que acha que tal pessoa é muda. Não, a pessoa não é muda, ela é surda, mas ela consequentemente tem dificuldade para falar porque ela não ouve. Então ela não consegue falar, né? Porque ela não consegue ouvir para reproduzir o som. Isso é importante também. É isso aí. A Fabiana falando que ela treina cantando. A música é ótimo, por quê? Porque você está ouvindo o certo, né? Que é a pronúncia correta do nativo, do cantor lá. E aí você está reproduzindo aquilo. É muito legal, porque você aprende de uma maneira prazerosa, que é outra coisa importante, né? Já com a entonação certa, com a pronúncia certa, e você vai conseguir pegar a velocidade para falar, que é outra coisa muito importante, porque tem gente que aprende assim: a sua casa é nessa rua, né? Ninguém fala desse jeito. Então você não pode ficar falando how are you? Ninguém fala nesse speed, né? Ninguém fala nessa velocidade. Então, com a música, você aprende pronunciando mais rápido, falando mais rápido. É muito importante você aprender num método, de uma maneira prazerosa. Não tem que ser aquilo, vou estudar inglês. Porque não é uma coisa que vai acabar. Porque mesmo depois que você dominar o inglês, você vai ter que ter contato com o inglês pelo menos uma vez por semana para você não perder aquilo. O inglês é vivo, do mesmo jeito que ele vem, ele vai. Se você parar de ter contato, você vai esquecer muito vocabulário. Então, alguma coisa você tem que fazer para ter contato com a língua. Então, uma coisa bacana é música, outra é série, filme, né? Mas sempre com o original. Se for filme, sempre com o som original, nunca dublado, pelo amor de Deus, tá? Aí é bacana que você assista 3 vezes. Você assiste o mesmo seriado, uma vez com legenda em português, a outra vez com legenda em inglês e a terceira vez sem legenda nenhuma, para você ir aumentando o seu vocabulário, né? Mas sem medo, né? Sem medo de depois começar a usar essas frases. Você pega umas frases da música, pega umas frases do seriado e começa a colocar no seu dia a dia, né? E geralmente com a entonação correta, aquilo fica bem mais natural. A minha filha ama Friends, ama Friends. Ela tem o box, ela dorme ouvindo Friends todos os dias. Ela sabe de cor, uma frase ela sabe, é do episódio tal, da temporada tal, tal personagem falou. E aí ela acaba repetindo até a entonação daquele personagem, né, da série. Então o vocabulário dela cresceu absurdamente, a pronúncia dela melhorou muito também por conta do seriado. Então você tem que achar alguma coisa bacana para você fazer para estudar inglês, né? Então a Fabiana é com música, minha filha é com série. Acha uma maneira para você. Tem vários aplicativos aí na internet, né? Tem um monte de vídeo aqui no Teacher Adriana Tavares. Se você for maratonar todos os pequenos vídeos que eu faço, dando uma maneira bem sinestésica para você guardar o vocabulário, né? Por que eu tô falando de sinestesia? Cada um aprende no método, né? No método não, de uma maneira. Oi, Lucas. Good morning, my friend. How are you? Lucas, direto da Irlanda. A gente estava falando do medo, Lucas, do medo de falar inglês, né? Você já teve medo de falar inglês aí? E aí, olha só. Perdi o que eu tava falando agora, gente. Fui dar oi pro Lucas e perdi o link aqui. Mas, Fabiana, voltando a falar do Friends,
O legal do Friends é que são séries curtas, né? Os episódios são curtos. Então, dá para você assistir 3 vezes o mesmo episódio, tá? Então, você assiste o mesmo na sequência. Acho que tem 20 minutos cada episódio. Assiste com legenda em português, assiste com legenda em inglês e assiste sem legenda. Seu vocabulário vai aumentar muito. E o Friends é um vocabulário gostosinho, né? Que é outra coisa, não adianta você pegar um seriado médico, um seriado policial, que vai ter um monte de vocabulário e que é difícil até em português pra gente, tá? Pega um seriado light, o Friends é uma ótima dica. Ah lá, ainda tem um pouquinho. Pois é, ô Lucas, confirma isso que eu tô falando. O que eu tô falando aqui é que a gente tem mais medo de falar quando a gente está sendo julgado, quando tem um brasileiro do lado para analisar o seu inglês, não é verdade isso? Porque na hora que você tá sozinho ali com o gringo, né? Você tá lá com o irlandês e não tem ninguém que fala português que vai julgar o seu inglês ali. Você não fica mais à vontade para falar quando você tá sozinho com o nativo do que quando tem um português, um brasileiro analisando ali o seu inglês? Responde isso para mim. Porque eu vejo muito isso. A pessoa tem medo de falar inglês quando tem alguém para julgar o inglês dela do lado, para ficar comparando. E talvez ela se sentindo, não, ele fala melhor que eu, vou ficar quietinho aqui. Você concorda com isso? Responde aí pra mim. Então, falando, eu lembro, né, de medo de inglês, de eu falar, deixa eu pensar. Eu acho que eu não tinha medo, não. Eu acho que era meio cara de pau pra falar. Mas no começo eu tinha muita dificuldade com o inglês. Então eu ia perguntando muito e eu gostava muito de imitar. Então acho que os seriados ajudavam também nisso. Mas como não tinha seriado, era filme que eu ficava assistindo, voltando várias vezes. Sem dúvida a conversa sai melhor e eles super entendem nossos pequenos erros. Olha só, né? E aí acho que esse medo parte bem do princípio ali da comparação mesmo. Eu não sei, eu vejo muito isso. Eu tive um aluno que ele falava quando ele tinha reunião, ele travava, mas quando ele conversava comigo ele conseguia. Aí eu brincava com ele e falava assim, então faz o seguinte, já que a reunião é videoconferência, né, coloca uma foto minha do lado e fica olhando pra minha foto, faz de conta que você tá falando comigo. Porque quando era com várias pessoas da empresa, ele ficava com medo, que eu traduzo como vergonha, porque eram outros colegas de trabalho que faziam reunião junto com ele. Então ele ficava com medo de ser julgado por essas pessoas, né? Gente, medo. Tenho medo de falar em público, medo de falar inglês, medo. Quando a gente tem medo é porque a gente não tem segurança, né? O que vai dar essa segurança pra gente? Repetição. É só repetição. Eu lembro que eu tinha muito medo de dirigir, mas muito medo de dirigir. O meu medo era tão grande que quando eu ia levar minha filha na escola, se tivesse chovendo, eu sabia que tinha mais carros, ia ter mais carros na rua, eu resolvia ir a pé. Olha que ridícula que eu era. Porque eu tinha medo, aumentava muito o número de carros, né? Quando fechava o semáforo, eu começava a chorar de desespero. Então o meu medo de dirigir era muito grande. Depois, com uns anos, aquilo pra mim, sei lá, que marcha que eu tô passando, sei lá, nem sei mais. Eu não ficava mais pensando que, ai meu Deus, agora tem que passar marcha, o barulho do carro tá pedindo marcha. Era um desespero pra mim dirigir, né? Então, era um desespero assim, era um medo mesmo, sabe? Quase um pânico. Agora eu vou ser bem sincera, depois eu comecei a amar dirigir. Dirigia à noite, viajava a qualquer horário, viajava sozinha, amava. Agora, aos 53 anos, você acredita que eu tô ficando com medo de novo? Gente, passou de Taubaté ali pra mim já não dá mais, olha só. Mas aí é outra coisa, né? Já é da veieira. Não tem nada a ver com o inglês, você vai dominando, você vai voltar a ter medo, não, tá? Foi só um caos aqui que eu contei no meio. Mas é isso, você vai perdendo medo conforme você vai dominando aquilo, né? Você dominou, perdeu medo. Eu tinha medo do mar. Aí você aprendeu a nadar, tal, você começou a perder o medo, tinha medo de qualquer água. Fez natação, perdeu o medo e agora tá mais fácil de você conseguir nadar sem medo. É só a prática, né? Agora,
falando de prática, como é que você vai praticar? Como é que você vai estudar inglês? Lembrei que eu estava falando da sinestesia. Então, existem maneiras de explicar, porque existem alunos diferentes, pessoas diferentes. Então, existe quem aprende só de ouvir, né, que é o auditivo. O auditivo, às vezes, ele nem está olhando para você, mas ele está ouvindo, ele está aprendendo. Quando eu dava aula em escola, era o aluno mais difícil de controlar na parte de disciplina, porque você achava que ele não estava prestando atenção, você fazia pergunta, ele respondia, ele não estava nem olhando para você, ele é auditivo. Existe o visual, que geralmente são aqueles alunos que tem que ficar copiando tudo, estuda escrevendo, né? E existe os sinestésicos, que eu sou a sinestésica aqui. Por sinestesia, você tem que aprender com algum exemplo que faça sentido para você, sabe? Aquela coisa assim que, você quase tem que sentir, sabe? É essa sinestesia. Então eu acredito assim que, por exemplo, quando o professor de física vai explicar lá, se ele fizer um experimento e conseguir mostrar a velocidade, vai ser muito mais fácil do aluno entender do que só aquela fórmula no quadro. Sabe? Então, quando eu vou explicar, eu gosto de dar um exemplo que o aluno consiga sentir, porque daí eu consigo atingir quem é auditivo, quem é visual e também quem é sinestésico, né? Então, é só você verificar como que você aprende as coisas. Você aprende só de alguém te falar? Você aprende só lendo? Ou você precisa de um exemplo que faça mais sentido para você? Geralmente a sinestesia é o mais indicado, né, que consegue atingir a todo mundo, né? E falando de sinestesia, quando eu estudava junto com a minha filha para as provas dela, eu lembro que eu inventava uma historinha, sabe? Uma historinha engraçada para ela lembrar da historinha engraçada na hora da prova. É igual isso que o professor de cursinho faz, né? Inventa uma musiquinha com a fórmula, sabe? Alguma coisa assim. Então eu fazia assim com o inglês também. Eu lembro que quando eu ia ensinar o passado para o aluno na escola, eu falava assim, olha, o Mr. Ed, ele é inimigo mortal do Mr. Didi, então os dois nunca podem se encontrar. Aí, quando o Mr. Didi encara o sujeito e fala, vamos brigar, o Mr. Ed cai fora. O que eu estava falando com isso? Que o Mr. Didi ia na frente do sujeito na hora de fazer pergunta. Então ele perguntava, vamos brigar? E o Mr. Ed ia embora. Então meu aluno sabia que o Didi nunca ia se encontrar com o Ed no final dos verbos, né? Quando o Ed estava na frase, o Didi nunca ia estar. E eu ainda brincava com o aluno e falava que daí o sujeito encarava o Mr. Didi e falava, não quero brigar. E aí na hora de fazer negativa era sujeito mais o Didi, mais o not de não quero brigar, e mais o verbo sem o ed também, porque o Mr. Ed não podia encontrar com o Mr. Didi. Então era uma historinha boba? Era uma historinha boba. Mas na hora da prova todo mundo ficava, o Mr. Didi com o Mr. Ed vão brigar, sabe? Então isso é uma maneira de explicar para que o aluno tenha a tal da sinestesia, que faça sentido para ele e que ele aprenda de uma maneira divertida e uma maneira gostosa. Outra coisa, pegando o gancho aí da Fabiana, ela falando que ela gosta de escutar música, né? Ouvir música. Eu ensino mostrando a palavra. Então, quando você está cantando, você está olhando a letra da música, né? Qual que é a vantagem de você olhar a letra da música? Você está ouvindo e já está vendo a palavra. Porque geralmente, quando nós brasileiros aprendemos inglês, como a gente já tem a primeira língua, a gente leva a pronúncia do português para o inglês. E aí você corre erros de falar do jeito que é o português. Vamos pensar, o que eu sou? Eu sou uma professora, né? Professora em inglês, todo mundo fala teacher. Por que eles falam teacher? Porque eles pensam no tia. Então esse t do português acaba influenciando quem quer falar teacher. Então o que eu faço? Eu coloco a palavra, né? Então, teacher, por exemplo, eu vou mostrar a palavra e vou falar teacher, teacher. Aí depois eu vou explicar, teacher, I am a teacher, I am an English teacher. E depois a gente vai praticar, who is your best teacher? Who is your worst teacher? Who is your favorite teacher?
a gente vai começar a praticar uma conversa com o vocabulário que eu ensinei. Então, o que que eu fiz? Eu mostrei a palavra, você look, olhou. Eu pronunciei a palavra teacher, você ouviu, você listen. Eu expliquei a palavra, você learn, aprendeu. E depois a gente praticou numa conversação real, que é importante você praticar o inglês com coisas reais. Não adianta nada você ficar praticando com coisas que estão no livro, só com coisas decoradas que não fazem parte da sua realidade, tá? Aí você pratica. Então, como é que funciona isso? É o look, listen, learn de aprender e o practice de praticar. Então, eu ensino no método 3LP, que é o look, listen, learn and practice, que é o ver, ouvir, aprender e praticar. Então, na música, você tem o look, quando você vê a letra, você tem o listen, quando você ouve, né? Você tem o learn, talvez o learn, mas de uma maneira bem traduzida, que lá na internet vai estar a tradução ao pé da letra, né? Não tem a explicação por sinestesia que eu tô falando, que é aquela que você realmente guarda. E a practice, que você vai cantar. Mas o practice tem o prática de... a prática só da pronúncia, mas vai ficar faltando só, Fabiana, a prática de você usar o vocabulário ali da música na sua rotina. Que isso é importante, você praticar aquilo com a sua realidade. Tem aluno que fica respondendo, repetindo muito o que está no livro. E às vezes ele responde aquilo só para responder certo, mas não é o que ele responderia se ele estivesse conversando em português. Dá para entender a diferença? Good morning, Maria, my friend. Então, é muito importante a gente conseguir usar o inglês para responder as verdades sobre a gente, tá? Alguém pergunta para você, how are you? How are you doing? E aí você responde, I'm okay. E lá, todo destruído, todo caído. De repente, você não tá ok nada, né? Você tá respondendo que você tá ok, mas você não tá. Good morning, Luan, my friend, I miss you, how are you doing? Que saudade, quanto tempo que eu não lhe vejo, vem aqui me visitar, tá ok? Então, use as respostas que é verdade na sua vida, não fica usando só o que tá no livro, combinado? Bom, é isso. Eu queria deixar bem claro não confunda o medo com a vergonha e o medo de ser julgado ao invés do medo de falar, tá? Fale sem medo, se comunique. O importante o outro lado vai te entender? Então, missão cumprida. Resumindo, a gente aprende inglês para falar com quem não fala português e ponto. Você não está aprendendo inglês para se passar por nativo. Então não se preocupe com a sua pronúncia, com o meu sotaque de brasileiro, que tudo bem, né? Tem que existir uma boa vontade dos dois lados. Quando vem um gringo para cá, ele não fica falando lá com o sotaque dele, não fala um monte de coisinha errada, a gente acha até bonitinho, né? Então, arrisque, se jogue, que isso é o principal, né? Vamos falar um pouquinho agora de vocabulário. Eu prometo que sempre no final das lives a gente tem que sair aprendendo alguma coisa, né? A gente tem que sempre sair melhor do que a gente entrou. Isso do dia, tá? Eu acho que isso tem que ser para a vida. A gente tem que sempre estar melhor. Cada dia é melhor do dia anterior. E a aula de inglês tem que ser igual. Você tem que sair de cada aula melhor do que você entrou na primeira aula, tá? Então, aqui nas lives eu gosto de ensinar coisas que vão ser práticas, um vocabulário de uma maneira que você não vai esquecer mais. E se você quiser alguma coisa que eu não tenho disponível aqui nas lives, dá uma maratonada aí, depois dá uma olhada, pede, tá? Coloca no comentário depois que eu postar a live. Dá pra você falar sobre isso? E a gente faz uma live aí do assunto que você tá escolhendo. Combinado? Então vamos para a aula de hoje. Eu prometi que hoje eu ia dar um vocabulário
para você aprender de uma forma e nunca mais esquecer, né? Então hoje o vocabulário que eu vou dar é o vocabulário de família, parentescos, que muita gente confunde, né? Mas com certeza, pai, mãe, filho e filha, quase todo mundo sabe. Então eu parto do princípio desses 4 para depois surgir 16. Se você souber esses 4, com certeza você vai sair no mínimo com 16 palavras a mais dessa live. Combinado? Antes disso, deixa eu falar. Já tá seguindo o canal lá no YouTube? Teacher Adriana Tavares? Ativa as notificações, tanto do YouTube quanto aqui do Insta, do Face. Daí você recebe a notificação antes. Salva a live para você assistir, para quando você tiver mais tempo, para repetir, porque é a prática que vai fazer a diferença, é a repetição que vai trazer excelência, ok? Então segue aí. Tem alguém que você acha que vai se beneficiar com o que eu vou ensinar? Já manda aí, olha, assiste essa aula de inglês para você ver o vocabulário que você vai aprender. E é isso, gente, a internet está aqui para a gente disponibilizar conhecimento também, né? Não é só dancinha, não é só piadinha, é também uma maneira que você tem de melhorar o outro, né? Eu gosto muito dessa oportunidade de atingir tantas pessoas assim, né? Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa, né? Eu não posso ficar enrolando, ó, que já são 10 para as 8 aqui. 8 horas eu tenho uma aula com uma aluna da Irlanda, olha só. Eu já falei aqui na live, mas tem gente morando fora e não é o suficiente para aprender inglês. O importante é convívio com o inglês. Você pode conviver com o inglês aqui no Brasil, aqui pelas lives, tá? Então vamos começar. Olha só. Esse aqui todo mundo sabe, né? Mother, father, son e daughter. O que eu tenho aqui? Mãe, pai, son é filho e daughter é filha. Deixa eu colocar aqui para minha blusa não atrapalhar, você vai ficar lendo o inglês da minha blusa. Então, mother, mãe, father, pai. Parent não é parente, tá? É falso cognato isso daqui. Parent significa pais. Pais é pai e mãe, mother e father. Adriana, e dad e mom? Eu não coloquei aqui, devia ter colocado. O mom e o dad é mamãe e papai, tá? M-O-M, mamãe, e D-A-D é papai. Então, o father e o mother é mãe e pai, não é mamãe e papai. Mamãe e papai é mom e daddy, tá? Agora, existe também o mommy e o daddy, que é só você dobrar a última letra e colocar o Y, que é mamãezinha e papaizinho, tá? Então, a mãe pode ser mother, mom ou mommy. O pai, father, dad, daddy. Alright? Então, vamos lá. Vamos partir desses daqui, desses vão virar 16. Então, parents é pais, pai e mãe. Adriana, e parentes mesmo? A palavra parentes é relatives. Relatives, tá? Então eu tenho mother, father e parents. E filhos, em inglês, é children, tá? Pode ser kids também. Mas não é crianças também? Filhos e crianças, kids ou children. Agora, son e daughter é filho, é son, e daughter é filha. Tudo bem? Então, olha, nós vamos sair desses daqui para aumentar muito seu vocabulário. Ok? Então, olha, vamos partir desses. Mother, father, parents, children, son and daughter. Agora, olha o seguinte. Olha a maneira que eu gosto de ensinar para não ter erro. Ó, guarda essa frase. Avós são os grandes da família, né? Eles são os the best da família. Então agora a gente vai colocar o great antes do que a gente tinha aprendido. O great são os grandes. Eu vou pegar o pai, mãe e os parents, que são pais, tá? Todo esse vocabulário. Vou colocar o great antes.
E aí vai virar tudo os grandes. Quem são os grandes? Vamos pensar assim no grande amor da vida da gente. Quem são, né? Pronto, olha só que legal. Agora aquilo virou, coloquei o grand antes. A mãe virou avó, o pai virou avô, o pais virou avós, filhos virou netos. Opa, cortou aqui? Eu não tô acreditando, gente. Olha só, não era para cortar, mas cortou. E o neto, o filho virou grandson e a filha virou granddaughter. Tá vendo? Olha que demais. Você pegou essa aqui, colocou grand antes e virou avô, avó e netos. Nossa, gente, peraí. Secou total. Certo? Então a dica é: colocou grand, virou avô, avó. É isso aqui? Isso. Agora, peraí, deixa eu só ver aqui, granddaughter. Isso. Bom, tá? Vamos aumentar mais um pouquinho, ó. Agora, padrinhos. Vamos falar de padrinhos. O que são os padrinhos? Deixa eu dobrar isso daqui, que não era para sair nessa página. O que são os padrinhos? Os padrinhos representam os pais perante Deus, não é? Então, os padrinhos representam os pais perante God. God não é Deus? Então, agora, você vai pegar estes aqui de novo e vai colocar Deus antes. Colocou Deus antes, vai virar... Olha que legal. Vai virar madrinha, padrinho, padrinhos, casal, afilhados, afilhado. Ai, gente, na hora que eu fui imprimir eu nem notei que a folha andou. E afilhada. Olha que genial. Você partiu dessa folha e só de você colocar Deus antes se transformou em padrinho, madrinha, padrinhos, afilhados, afilhado e afilhada. Não confunda que esses padrinhos aqui são os padrinhos de batizado, tá? Padrinho de casamento, em inglês, não existe como funciona aqui, né? Vários casais. Lá tem os homens e as mulheres, que eles chamam de bridesmaid, que são as da noiva, e o best man, que são o do noivo. Ok? Existe o bride of honor, que é a daminha lá que vai ficar segurando o buquê da noiva, que é como se fosse a bridesmaid principal, tá? Mas não existe essa coisa de godmother e godfather, já é de batismo, não é de casamento, tudo bem? Bom, vamos partir desse princípio. Agora vem mais um aqui. Cadê? Eu não sei onde que eu fiz com a folha aqui, mas aqui achei. Bom, aí o que acontece? Infelizmente, né? Às vezes acontece da gente, no meu caso, por exemplo, minha mamãe foi embora, né? E aí aconteceu, meu pai casou de novo. A gente brinca assim, ó, pneu furou, coloca um step, né? Claro que não precisa ser na morte, né? Só na morte, mas pode acontecer, sei lá, um casamento acabou, então o pneu furou, coloca um step. A pessoa vai lá e casa de novo. O que aconteceu? Quando meu pai casou de novo, quando meu pai colocou step, o que aconteceu? A mãe virou stepmother, ou seja, madrasta. Madrasta
é stepmother. Padrasto é stepfather. Olha quanto vocabulário tá surgindo, gente. Vamos falar assim, os pais separaram, aí a mãe casou com outro, o pai casou com outro. Então você tem step parents, né? O padrasto e a madrasta. Stepchildren são os enteados. Stepson é o enteado. Olha que coisa, eu não tinha reparado. Uma letrinha de cada um saiu em outra folha. E stepdaughter é enteada. Então, pais se separaram ou infelizmente aí o pai ficou viúvo, a mãe ficou viúva, casou de novo, é tudo step. Você vai ser step do padrasto e a madrasta é stepmother, o padrasto é stepfather, tá? Então, peraí. O great virou avô, avó, neta e neta. O God virou padrinho, madrinha, afilhado e afilhada. E o step, padrasto, madrasta, enteada e enteado, tá? Agora, mais um. Tudo que é do meu marido é meu perante a lei. Guarda isso. Tudo que é do seu marido é seu perante a lei. Tudo que é da sua esposa é seu perante a lei. Perante a lei, in law. Agora eu vou pegar tudo aquilo e vou colocar in law. Adivinha o que vai virar? Vamos lá. A mãe virou sogra, é mother-in-law. O pai virou sogro, é father-in-law. O filho virou genro, é son-in-law. Então, se o seu marido é filho da sua madrasta, você vai ser filha da sua madrasta. Madrasta, olha que eu tô falando besteira. Se o seu marido é filho da sua sogra, você vai ser filha da sua sogra. Mas filha in law, na lei. Não tem aquela coisa, ganhei um filho, ganhei uma filha, né? Eu, graças a Deus, ganhei um filho mesmo, porque o meu genro é uma belezinha. Então, olha só, mother-in-law, father-in-law, son-in-law e nora, daughter-in-law. Aí eu acrescentei um aqui. Não tem o brother e sister também, que é o vocabulário que a gente conhece, né? Do brother, big brother lá. Então, se sister é irmã e brother é irmão, se o meu marido tem uma sister, ela é o que minha? Sister-in-law. Se meu marido tem um brother, o que ele é meu? Brother-in-law. Então, tudo que o seu marido tem é seu in-law, tá? Mas, gente, eu falo tudo, mas a gente não existe, tá? É cousin-in-law ou outro parentesco in-law. É só pai, mãe, né? O genro e a nora e o cunhado e a cunhada. Legal demais, né? Não é muito bom, gente? Olha quanto vocabulário a gente aprendeu. Então, a gente aprendeu. A gente já sabia pai e mãe, né? A gente partiu desses daqui. Se eu colocasse great antes, virava avô, avó, neto e neta. Se eu colocasse God antes, virava padrinho, madrinha, filhado e afilhada. Se eu colocar o step antes, vira madrasta, padrasto, enteado, enteada. E se eu colocar in-law depois, vira sogro, sogra, genro, nora e cunhado e cunhada. E para encerrar, existem esse vocabulário aqui, que não tem o que fazer, é só decorando, porque infelizmente não tem dica nenhuma que eu te dê, é só decorando. Que é o cousin, que serve tanto para primo quanto para prima, tanto faz. Tem o uncle, que é o tio, aunt, que é a tia, nephew, que é o sobrinho, e niece, que é a sobrinha. Esses daqui não tem jeito de eu ensinar de outro jeito. É só isso, só decorando. Ok? Uncle. Tem até o Uncle Beans, né, do feijão. Aunt, que é tia. Nephew, que é sobrinho. Niece, que é sobrinha. Não confunda niece com nice, que nice, se eu tirar o E do meio, vira nice, que é bacana, bom, né, boazinha. E o cousin, tanto faz masculino ou feminino, é a mesma palavra. Olha que loucura, né? De 4 palavras surgiu 16 aí. E só lembrando uma coisa importante. Family é só quem mora ali com você. Então,
Você, seu marido e seus filhos são a sua family, tá? Primo, tia, tudo isso é relatives. Guarda assim, família é relativo, que aí você não esquece. Relatives é todo o resto, tá? Parents é só pai e mãe. Que parece que é parentes, mas não é. Parentes é relatives, pais é parents e família é family, só quem mora na sua casa. Combinado? Bom, gente, é isso. A live de hoje, quinta-feira, 8h30 da noite, tem mais. Ativa as notificações para você ficar sabendo aí das lives de vídeos novos. Todo dia tem alguma coisa nova postada aqui. Dá uma maratonada que tem muito vocabulário dos vídeos diários aí que eu posto. E a gente fica por aqui, principalmente porque eu já passei do horário, eu tenho aula agora. Combinado? Thank you very much. Vejo vocês na próxima live. Fabiana, good morning. Thank you very much por ficar por aqui, né? Luan, Lucas, eu não sei quem tá assistindo até agora. Um beijo pra vocês. Good morning. Até a próxima, ok? Bye, bye. Salva aí pra assistir depois.